Iniciando o nosso programa de língua portuguesa na UNEC TV, nós estamos recebendo aqui a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, professor. Thaís tem sempre trazido para nós algumas novidades, né? Coisas assim do cotidiano aí das pessoas, aquilo que as pessoas falam, as placas. E hoje, Thaís, como é que tá? Hoje eu trouxe um conteúdo bacana para o senhor. Agradeço a todos que estão nos assistindo, né, em mais um programa. E eu trouxe uma palavra, professor, que ela é bem interessante. Eu já ouvi ela de duas formas. Eu já ouvi ela subsídio e subsídio. E eu gostaria de saber qual que seria a forma correta de pronunciá-la. Pois é, Thaís, é interessante porque a regra geral da língua portuguesa, o S ele tem som de Z quando ele está entre duas vogais. E aí você vê que, olha, terminou com B, não tem. Se algum dia escrever subir, colocar um I aí vai ser subsídio mesmo, né? Subir, né? Sídio. Isso, portanto, obedecendo essa regra geral da língua portuguesa, essa palavra obrigatoriamente tem que ser pronunciada com subsídio e não subsídio. A gente escuta muito, inclusive, até né, são pessoas de terceiro grau, pessoas, inclusive em televisão, já vi várias vezes, né, repórteres falando subsídio. Olha, o que pode vir a acontecer no futuro? Nós temos, por exemplo, a palavra obséquio. Hoje, no dicionário do Evanildo Bechara e vários outros, né? Não do Evanildo Bechara, o Evanildo Bechara lida mais com gramática, com outros textos, né? Mas em vários dicionários a gente vê por escrito dessa forma o obséquio. Também é um B com o E depois, né? Não são duas vogais. E hoje os dicionários já aceitam o obséquio, quer dizer, já registra como certo. Tá? Então isso é um problema que pode vir a acontecer com o subsídio, né? Que não é subsídio, mas é subsídio. Então, enquanto não houver essa mudança, não houver esse batismo, né, dos dicionários, nós temos que falar subsídio. Falar da forma correta, né, professor? Sim. Subsídio, né? Isso. Então, fica a dica aí para todo mundo. Professor, agora eu trouxe uma placa bem bacana para o senhor. Bem desafiadora. Né? Mas vamos ver. Eu vou ler a placa do jeito que ela está, viu, Thaís? Está assim: estufamos todo tipo de bancos de viatura e cadeira. Olha, meu amigo, esse banco seu, esse sofá, vai estufar mesmo, né? Porque e não é estufamos, é estofar, né? Estofar. Portanto, estofamos, né? Ficou faltando aí um S final, e você vai substituir esse U do TU para TO. Estofamos todo tipo. Aí você veja, você juntou tudo aí. Você precisa fazer talvez a sua placa um pouquinho maior, porque as palavras ficaram juntas. Fica difícil de ser lido. Por exemplo, todo tipo, tá tudo junto, e de. Olha como você escreveu o seu de. Escreveu com D minúsculo e E maiúsculo. Isso tem que ser uniforme. Se você está escrevendo com maiúsculo, então é tudo com maiúsculo. Portanto, separa todo da palavra tipo. O de tem que estar separado também. Tá? Todo tipo de bancos. Olha, você colocou separado por hífen bancos de viatura. Não tem que separar esse dia aí por hífen.
Então, você tem que separar a distância, né, de uma palavra para outra. Bancos, né, onde separa um pouquinho, vai um pouquinho adiante, e esse tipo de, veja, você escreveu D minúsculo, aí você está escrevendo tudo maiúsculo, é interessante que você corrija isso aí. Portanto, tipo DE, o D também maiúsculo. E viatura. Uma coisa também que aconteceu, todo I que você colocou, maiúsculo, você pingou. Então, o I maiúsculo não tem pingo. Tira os tracinhos, viu? E aí do viatura, né? Tira o pingo do I de viatura. Olha como você colocou. Você colocou I cadeira, mas você juntou o I, também pingado com I, e separou viatura de cadeira por hífen, isso não tem. Bastaria você colocar bancos de viatura e cadeiras. Né? E cadeiras também, meu amigo, é escrito com C. C de cara, né? C. E coloca aí, no lugar desse I, que está pingado aí, e tira o pingo do I. E bons negócios para você. Pois é, muito obrigado, Thaís, aí né? São umas pérolas muito interessantes, né? Tanto na forma de escrever, como também na forma de comunicar mesmo. Né? Muito obrigado aí pelo seu trabalho. Obrigada, professor. E aproveito para pedir a todos a seguirem nossas redes sociais para ficar ligado em nosso conteúdo. Ok. Então, muito obrigado mais uma vez. E a você que está nos assistindo, nos aguarde um pouquinho. Nós teremos aqui o segundo bloco. E daqui a um minutinho. Iniciando o nosso segundo bloco, recebendo aqui a professora Cláudia Cardoso, a nossa coordenadora lá do curso de Letras. Seja bem-vindo, professora. Obrigada, professor. E parece que hoje você tem um assunto muito interessante aí, né? De coesão e coerência. Sim. E às vezes as pessoas confundem essas duas palavras e tenho certeza que você tem aí uma forma didática muito importante para tirar essa dúvida das pessoas, né? Sim. Então, que bom, né? Vamos... Isso mesmo, professor. São dois conceitos essenciais para a escrita de um bom texto, né? O conceito de coesão e coerência, ele é estudado são estudados juntos, mas é importante que a gente tenha a ideia de que eles podem aparecer separadamente no texto. Quando a gente fala em coesão, nós estamos falando de uma materialidade linguística. Nós estamos falando de mecanismos linguísticos que fazem ligações entre palavras e frases. Então, eu tenho as conjunções, as preposições que fazem essas ligações. Esses são os elementos coesivos. Ele é materializado no texto, presente no texto. Já a coerência, ela é um conceito mais abstrato, é um conceito extralinguístico, fora do texto. Ele está ligado ao campo das ideias. Então, ele não é tão materializado no texto. E, é claro, esses dois conceitos, coesão e coerência, são fundamentais para dar sentido a um texto. Nós vamos ler um pequeno texto aqui que mostra de uma forma muito clara a presença desses dois elementos. De verdade, a ausência de um deles, que mostra como que esse texto foi elaborado aí a partir desses conceitos de coesão e coerência, que é o texto da cachaça. Pois bem, professor, o texto é esse, Fui à cachaçaria. Fui à água doce cachaçaria e tomei uma cachaça da boa, mas tão boa que resolvi levar 10 garrafas para casa. Mas dona patroa me obrigou a jogar tudo fora. Peguei a primeira garrafa, bebi um copo e joguei o resto na pia. Peguei a segunda garrafa, bebi outro copo e joguei o resto na pia. Peguei a terceira garrafa, bebi o resto e joguei o copo na pia.
Peguei a 4ª garrafa, bebi na pia e joguei o resto no copo. Peguei o 5º copo, joguei a rolha na pia e bebi a garrafa. Peguei a 6ª pia, bebi a garrafa e joguei o copo no resto. A 7ª garrafa, eu peguei no resto e bebi a pia. Peguei no copo, bebi no resto e joguei a pia na 8ª garrafa. Joguei a 9ª pia no copo, peguei na garrafa e bebi o resto. O 10º copo, eu peguei a garrafa no resto e me joguei na pia. Não me lembro do que fiz com a patroa. Pois bem, professor, a partir desse texto confuso, né, a princípio confuso, é possível a gente visualizar claramente esses dois conceitos de coesão e coerência. Nós percebemos que até a 4ª garrafa, o indivíduo ele tem um texto coeso. Ele pega a garrafa, põe um pouco no copo e bebe a cachaça. A partir da 4ª garrafa, ele começa a usar uma linguagem sem coesão. Ele pega a pia, bebe o resto, joga a pia na garrafa, ele começa a fazer uma confusão. Então, aí nós percebemos que o conceito de coesão não existe, porque as palavras estão sendo ligadas de forma totalmente equivocada. Então, o texto não tem coesão. Ah, então o texto não tem coesão, então ele não tem sentido, ele não serve para nada? Não. Aí nós temos um outro conceito que é a coerência. Nós falamos que a coerência ela é extratextual, ela está fora do texto, ela está no campo das ideias. E quando a gente lê esse texto sem coerência, o nosso conhecimento de mundo nos diz o quê? Que uma pessoa bêbada, ela não diz coisa com coisa. Então, a partir desse conceito de conhecimento de mundo, nós podemos dizer que o texto é coerente. É claro que ele faz parte de um domínio discursivo literário, do entretenimento. É um texto para divertir, né? Mostrando um bêbado que compra 10 garrafas de cachaça e começa a beber, fica bêbado e começa a falar nada com nada. Ou seja, a materialidade linguística, os mecanismos linguísticos de coesão, eles não existem. Mas a ideia de que uma pessoa bêbada não fala coisa com coisa dá coerência ao texto. Portanto, nesse caso especificamente, o texto não é coeso, mas é coerente. Mas é claro que, saindo aí do domínio discursivo, da literatura, do entretenimento, nós temos textos que obrigatoriamente eles precisam ser coesos e coerentes, dependendo do domínio discursivo que ele, né, esteja ligado. Como, por exemplo, o domínio discursivo da área jurídica. É inadmissível que ele não seja coeso e coerente. Realmente a gente tem esses elementos, né, de ligação, como a preposição, por exemplo. Sim. Ela é tão importante que é como se estivesse faltando um tijolo numa parede. Sim, sem dúvida. Então, essa ligação. Pessoal, mas nós estamos encerrando aí o nosso programa e quero agradecer. Eu que agradeço por ficou muito claro, né? Eu acho que dá para a gente entender perfeitamente essa diferença de coesão e coerência. Obrigada. Então, muito obrigado mais uma vez. E a você, nós queremos agradecer também por nos assistir aqui no NEC TV e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.